estamos chegando com o Azeviste dessa semana para você e é com muito prazer que a gente vai ter um papo aqui riquíssimo e com certeza você que não conhece essa história vai ficar afinzaço, afinzaça de conhecer, viu? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não conhecem, mas quero saber de você. Você já foi conhecer de perto o Parque Pedra de Xangô? Pois é, esse é o primeiro parque do Brasil com o nome de um orixá, divindade do candomblé e da umbanda. E o grande destaque é a Pedra de Xangô, que fica na poligonal da Área de Proteção Ambiental, na Avenida Vale do Assis Valente, em Cajazeiras 10. E está envolvida por uma vegetação remanescente de Mata Atlântica. Símbolo sagrado e elemento cultural afro-brasileiro, a Pedra de Xangô foi tombada em maio de 2017 como patrimônio cultural do município. A formação rochosa tem, só para você ter uma ideia, viu? 8 metros de altura e aproximadamente 30 metros de diâmetro. E é considerada um marco na resistência daqueles que sofreram com o processo de escravização, pois, segundo a tradição oral, servia como passagem e esconderijo de quilombolas perseguidos. Já a edificação projetada no Parque Pedra de Xangô tem uma sala multiuso, área para exposição de trabalhos, administração do parque, sanitários e um espaço destinado à comercialização de comidas e artesanato. O lugar é lindo, viu? Toda semana recebe muita gente que vai contemplar a natureza, reverenciar o orixá ou simplesmente fazer um programa diferente. Uma boa dica de leitura sobre o local é Pedra de Xangô, um lugar sagrado afro-brasileiro, que é um livro fruto de dissertação de mestrado de Maria Alice Pereira da Silva, advogada, mestra e doutoranda em arquitetura e urbanismo pela UFBA. E é com ela que eu vou conversar a partir de agora. Como vai, Maria Alice? Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiane França. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu de estar aqui para falar sobre um tema que é muito caro para mim, que é a Pedra de Xangô. E que já se tornou, né? A gente falava disso aqui nos bastidores, mas já se tornou, assim, o motivo da sua vida, né? Você atualmente, desde de um certo tempo para cá, é o que guia, né, assim, os seus caminhos ultimamente, e a Pedra de Xangô. Propósito, missão, porque a Pedra de Xangô não foi apenas produto da minha dissertação de mestrado e agora do meu doutorado, mas também um símbolo que mudou a minha vida enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto estudante. É o que lhe torna conhecida. Mas para quem não lhe conhece, né, para quem só conhece seus trabalhos, ou para quem está passando a te conhecer agora a partir do nosso programa, queria que você se apresentasse. Eu sei que você nasceu no Rio de Janeiro, veio para cá bem pequenininha para Salvador, então conta um pouquinho da sua vida, né? Por que você e sua família, obviamente, vieram para Salvador, como foi a sua infância aqui, enfim, e quando é que começa esse interesse pela Pedra de Xangô? Então, a minha família era de Salvador. Meus pais resolveram morar no Rio de Janeiro. Minha mãe casou no Rio de Janeiro, né? E com um ano eu retornei para Salvador. Por que meus pais retornaram para Salvador? Porque a pedido dos familiares. Na época, meus tios eram donos de um matadouro que abastecia a cidade de Salvador com carne bovina e precisava de meu pai para gerenciar, né, os negócios. Então, muito embora meu pai estivesse estruturado no Rio de Janeiro, meus tios insistiram tanto que a família toda veio para Salvador. Aí você cresceu em que bairro? Onde foi os lugares que você estudou? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, aí fui morar na Avenida São Martim, na famosa Fonte do Capim, certo? E o matadouro dos meus tios era em Águas Claras. Então, eu conheço a região de Cajazeiras a partir da minha infância, né? Então, fui morar na São Martim, depois fui morar no Curuzu, ingressei na faculdade de Direito, né, para cursar, né, Direito, me formei
Me afastei de Cajazeiras, porque a Cajazeiras só foi na minha infância que eu veraneava em Cajazeiras, né? E quando eu retorno para Cajazeiras, eu já estava formada, estava na Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, isso em 2011, é quando eu tomo conhecimento da luta do povo de Terreiro em defesa da Pedra de Xangô, para que ela fosse reconhecida como patrimônio cultural. Uhum. Né? E para mim, naquele momento, foi o encontro da minha infância, né, com Maria Alice, que estava enquanto chefe de gabinete da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. E foi um encontro assim que me tocou bastante, né? A Yalorixá, que estava me contando a história sobre a Pedra de Xangô e a luta, né? Era como se estivesse passando assim um filme. Eu sabia o que era Cajazeiras. Eu conheci Cajazeiras na época que só existia apenas um matadouro, o hospital para os portadores de hanseníase e alguns casebres. Aquela área era uma área praticamente rural, uma zona rural, né? E 30, 40 anos depois, uma total mudança. Ela é urbanizada, ela cresce, né? E com isso ela perde todo seu espaço, mato, né? Toda a sua mata e floresta densa. Então é aí que eu tomo conhecimento da Pedra de Xangô e, enquanto jurista negra e que sabia a história daquele local, eu não poderia ficar inerte, né? E busquei contribuir com a comunidade no sentido de dar os caminhos para que fosse a pedra reconhecida como patrimônio cultural, sem, contudo, lograr qualquer êxito. Uhum. É quando eu resolvo ir para o programa de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, né, com o propósito de tombar a Pedra de Xangô. Porque se o direito não me respondia, não me dava os caminhos, eu tinha que buscar esse caminho. E fui lá que fui buscar. Mergulhou a fundo, né? Porque assim, foi um encontro que também te deu esse despertar para você buscar esse aprimoramento, né, na pós-graduação, já na área de arquitetura, focando em estudar a fundo esse lugar. No curso, o que é que você descobriu? O que é que foi que como foi essa descoberta, né? Esse aprofundamento durante o curso de arquitetura e urbanismo? Enfim, porque ali você teve contato direto com a história, você foi mergulhar a fundo na questão da pedra. Então, o que é que o curso de arquitetura e urbanismo trouxe de aprimoramento para essa sua luta? Primeiro foi fantástico. Qual o modelo de academia que nós temos? Um modelo eurocêntrico. Total. Total. O primeiro impacto que eu tive foi quando eu submeti o meu projeto de pesquisa. Né? Submeti o projeto de pesquisa, fui aprovada, o projeto foi aprovado, eu tinha que passar por uma etapa, que era a etapa da entrevista, e aí foi o primeiro impacto. Primeiro impacto porque teve um professor que perguntou assim para mim: por que eu escolhi a Faculdade de Arquitetura para tratar esse tema? Por que eu não fui para a antropologia? Aí começa aí o racismo. Eu disse-lhe que o meu tema, a linha de pesquisa, contemplava o meu tema e falei dos meus propósitos, né? Justifiquei. E o que acontece? Maria Alice é reprovada. Nossa.
Só sendo que eu fiz uma exposição de motivo falando da minha indignação e queria entrar com mandado de segurança, porque eu não entendia que só existia patrimônio cultural no centro da cidade e na periferia, e no miolo da cidade de Salvador, onde a maioria da população é negra. Não existe cultura, não existe símbolo sagrado. E joguei. E entrar com mandado de segurança. Eu sei que depois saiu uma outra lista, minha senhora, e eu fui aprovada. Ficou com medo, né? Já imaginando que vinha bomba por aí. Né? E aí vem outro impacto. E quando chego, eu venho com uma carga de conhecimento todo eurocêntrico. Eu venho com todas as leis, eu chego na faculdade de arquitetura com todas as leis querendo questionar, né? E aí o meu professor orientador, o Fábio Velame, disse, não é por aí não, nega. Esqueça seu direito e vá pisar no chão do terreiro, que é lá que você vai entender por que a Pedra de Xangô é patrimônio cultural. Vai entender a importância da Pedra de Xangô enquanto elemento aglutinador das teias de terreiros de Salvador. O que significa aquele lugar? Qual a importância daquele lugar? Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me desconstruir da jurista para acompanhar, para ouvir o povo de terreiro, para saber. Né? Então, foi uma verdadeira imersão. Até então você já tinha tido um contato com o povo de terreiro, essa vivência? Ou foi a primeira vez que você realmente esteve assim, convivendo e buscando esse conhecimento com eles? Olha, eu venho de uma família totalmente evangélica, certo? Mas eu passei por alguns cargos públicos, inclusive fui secretária municipal da reparação, e tinha um convívio direto com as comunidades de terreiro, mas não tão próximo de ter que conhecer as práticas, acompanhar os rituais que são realizados anualmente, não, diariamente lá na Pedra de Xangô. Então foi o primeiro contato, assim? Foi um primeiro contato assim mais direto. E né? aí o impacto, né? Porque você aí foi ouvir de perto como aquilo era importante para essas pessoas. E eu imagino que você tenha se impactado e tenha despertado ainda mais vontade para você correr atrás dessa patrimonialização da Pedra de Xangô. Sim, porque o que me move e o que me moveu para eu abraçar essa luta é a questão da ancestralidade. Eu, quando era pequena, eu não entendia muito o que era ancestralidade, mas o meu discurso era a ancestralidade. Eu sou gêmeas, né? E todo o caruru de São Cosme, Maria Alice era a primeira a chegar, e chegava toda poderosa, porque eu tinha que comer, porque eu era gêmeas, né? Então eu chegava assim, preparava o discurso para meu pai e minha mãe, dizendo que era a minha ancestralidade, que eu era gêmea e que eu tinha que estar lá representando. Tá vendo? Né? E meus pais deixavam, né? E eu ia. Então isso, né? Essa ancestralidade que bate assim, né? Pulsa no peito da gente, né? É que conduziu tudo. Então, passar esse momento da escuta, esse momento do curso, né? Que você precisou sair também um pouco do ambiente acadêmico e ir para a questão prática dessa vivência nos terreiros. Como é que se deu a partir daí esse avanço para que a pedra fosse considerada um patrimônio aqui imaterial? Um processo. Imagina. Um processo que eu digo sempre, o tripé, academia, comunidade de terreiro, sociedade civil e poder público. Isso só foi possível
que por conta dessa união, dessa rede, né? Então, muito antes da Pedra de Xangô, a Pedra de Xangô ela foi reconhecida em 2017. Isso. Mas em 2016 nós tivemos uma grande conquista. A Câmara de Vereadores discutia o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. E o Executivo encaminha uma proposta para a criação de um parque urbano, Parque Pedra de Xangô, com 67 hectares apenas. Né? E eu já vinha estudando, né, o local, né? E eu, juntamente com o saudoso José Augusto Saraiva Peixoto, que era subsecretário da CECIS, né, em diálogo com a comunidade, nós mostramos à comunidade a realidade, colocamos assim um mapa na Pronai, que aqui, ó, querem dar 67 hectares, mas nós precisamos salvaguardar toda essa extensão aqui. E foi quando a gente consegue, né, mapear, cartografar os lugares sagrados do entorno da Pedra de Xangô, porque não era só a pedra. Uhum. Tinha um bambuzal, de oiá, as nascentes, né? E aí criamos o Parque em Rede Pedra de Xangô e, juntamente com a academia, com pesquisadores das mais variadas áreas do saber, o povo de terreiro, poder público, nós propusemos uma emenda à proposta do Executivo. Uhum. E aí a gente consegue aprovar a APA municipal, Assis Valente, o Parque em Rede e o Parque Pedra de Xangô. Ou seja, queriam nos dar apenas 67 hectares. Nós conseguimos 401 hectares. Né? Isso em 2016. E em 2017, o reconhecimento enquanto patrimônio cultural. E aí o que acontece? Não existia nenhum estudo sobre a Pedra de Xangô e o seu entorno. E na época, a Pedra de Xangô sofria com racismo ambiental, sim, com muitos ataques, né? E eu tive que, como eu havia mapeado, catalogado todos os rituais que acontecia na Pedra de Xangô, a dinâmica do povo de terreiro, uhum, eu fui instada, antes da minha defesa de mestrado, fornecer toda a minha pesquisa para a Fundação Gregório de Matos, para que a Fundação Gregório de Matos compusesse, né, o processo de tombamento, e a minha pesquisa foi o laudo etnográfico. Uhum. Entendeu? Então, isso só foi possível por conta dessa rede, povo de terreiro que esteve junto o tempo inteiro, né, academia e poder público. Perfeito. Na sua visão, a partir desse tombamento, o que mudou? Qual a importância disso? Muitas coisas. Por exemplo, hoje a Pedra de Xangô é referência nacional e internacional. Em 2019, eu estive na Universidade de Harvard apresentando a Pedra de Xangô. Né? E então, hoje é modelo. Sim. Modelo para o mundo. Uhum. Né? Reconhecido na ONU. Recentemente, nós propusemos um estudo que foi encaminhado também para a ONU. É um lugar hoje onde temos várias pessoas que buscam conhecer o lugar. Temos um site que é o www.pedradexangô.com.br, onde as pessoas podem obter maiores conhecimento, né? E o mais frequentado é o nosso Instagram, que é o pedra.de.xangô, onde diariamente nós
publicamos notícia, né? Então, existe uma procura enorme, universidades como de Harvard, do Canadá, da Filadélfia, professores de vários lugares do mundo já visitaram a Pedra de Xangô, né? E hoje ela é considerada referência de como preservar e defender as áreas de mata atlântica da cidade. Recentemente, a Globo News, no programa Soluções para a Cidade, cita o Parque Pedra de Xangô como modelo de bioconstrução em espaço público. Entendeu? Então, é muito emocionante saber tudo isso que nós conquistamos, né? Principalmente com a inauguração do equipamento de apoio do Parque Pedra de Xangô. O meu tema de doutorado é a governança espiritual, né? O sagrado afro-brasileiro na edificação do Parque Pedra de Xangô, onde foi todo um estudo criterioso. É a governança que disse como é que queria aquele lugar, né? Então, hoje, eu digo sempre que o Parque Pedra de Xangô é um laboratório e que precisa ser conhecido, né? Não só a população, os gestores públicos, porque não conhece ainda a potencialidade daquele lugar. Né? Enquanto um lugar de convergência, enquanto turismo, você trabalha a educação com as crianças, você trabalha a área ambiental, a questão da geologia. A Pedra de Xangô tem mais de 12 bilhões de anos, gente. E foi reconhecido como patrimônio geológico de relevância nacional pelo Serviço Geológico do Brasil, que é as escolas municipais e estaduais que não estão a levar os seus alunos para conhecer esse espaço. Pois é, a gente não vê nenhum projeto, né? Não existe. Nesse sentido de trazer as crianças, de aproximar crianças daquele lugar, para que elas possam conhecer mesmo aquela história, como eu disse na abertura, né? Que era uma rota de fuga dos negros escravizados, enfim. É uma riqueza cultural muito grande que não é aproveitada como poderia. E a gente se pergunta por quê? Por quê? Como é que você vê que alunos das escolas de classe média, a Escola Lua Nova, na Pituba, eu já fiz 2 passeios culturais para uma visita pedagógica, a escola leva 50 alunos, e as escolas municipais e estaduais não estão nem aí. Aí se pergunta, os alunos, estudantes do entorno da Pedra de Xangô são lixos? Eles não têm direito a uma cidade sustentável? E essas futuras gerações vão aprender como? Então precisa de projeto. Isso mesmo, fica a dica, viu? Para você que está aí, para você que pode propor projetos, se adiante. Aqui a gente mostra o que realmente é de relevância para a nossa população, para o nosso povo. A gente vai fazer uma pausa, é rápido, a gente vai ver o nosso perfil Azeviche e daqui a pouco a gente volta ainda conversando com Maria Alice Pereira, essa mulher retada, pesquisadora, que dedica a vida atualmente à Pedra de Xangô. Então não saia daí, é rapidinho que daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Clício Santana, sou professor e historiador. Estou aqui hoje no quadro Perfil Azeviche para falar de um personagem da nossa história. Um homem negro que ao longo do século XX fez e aconteceu na nossa história. O nome dele é Abdias do Nascimento. Ele nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo, na cidade chamada Franca, lá em 1914. Como vários outros homens e mulheres negras daquela época, nasceu de uma família pobre. Depois migrou para a cidade do Rio de Janeiro com sua família, já ali com 13, 14 anos, para trabalhar.
Seu pai era um sapateiro e sua mãe empregada doméstica. Ele trabalhou como sapateiro, trabalhou também como ajudante em um escritório, em um odontológico da época, onde tinha, por incrível que pareça, uma grande biblioteca. Nos fundos ou no quarto, não sei exatamente onde, aonde Abdias começou o seu hábito de ler, que lê os clássicos da literatura, seja Machado de Assis, Lima Barreto na época, mas também Aristóteles, Euclides da Cunha, o que circulava naquela época, aquele jovem menino começou a ler naquele escritório ali, meio subalterno, onde ele trabalhava como faxineiro. A partir disso, ele ingressa no exército, reza a lenda que ele falsifica um documento alterando a idade para entrar no exército e consegue dar início e continuidade aos seus estudos, né? E torna-se um expoente na questão racial. Na década de 30, já um jovem ali com seus 20 e poucos anos e o Brasil pegando fogo no chamado Estado Novo com Getúlio Vargas, a Europa em guerra e tudo mais, Abdias faz parte da frente de integralismo brasileiro, que incrível que pareça tinha feições fascistas, mas fascistas em que sentido? Eles eram integralistas e defendiam o Brasil, eles eram nacionalistas. E naquela época Abdias achava que era uma alternativa contra as ideias getulinas de Getúlio que imperavam na época. Depois ele se arrepende, obviamente, percebe que era uma grande cilada e vira um grande opositor dos regimes políticos do Brasil daquela época. Na década de 40 ele é preso, né, dentro do estado de Getúlio Vargas e vai para a cadeia. E aí ele faz o quê? Ele monta um teatro do subalterno, um teatro do presidiário, onde ele e os próprios presos, né, ele era um presidiário, encenam peças, fazem figurinos, fazem montagens e apresentam as peças dentro da cadeia. Né? E isso daí era muito importante. Ele é solto um pouco mais já na década de 40 e monta naquele período uma coisa que vai mudar as artes no Brasil, chamado Teatro Experimental do Negro, onde os negros vão ser expoentes, vão ser protagonistas nas artes teatrais, até então pouco vistas. Não é à toa que vai existir o blackface, né, onde atores brancos e atrizes brancas pintavam sua cara, seu rosto de tintas pretas para representar personagens negros quando raramente existia, de forma geralmente pejorativa. Ele vai seguir nessa militância, vai vir a ditadura militar na década de 60, onde ele vai ser exilado, ele vai sair do Brasil pela perseguição política dos militares, sempre questionando essa pauta do genocídio, da morte da população negra, do abandono da população negra pelo Estado. Ele vai para fora, né? Ele tem uma formação muito ampla, vira professor na cidade de Nova York, na Nigéria, em outras universidades durante a década de 60 e 70, onde vai ter uma produção gigantesca intelectualmente. Especialmente eu queria destacar, em 1978 ele vai publicar um livro que é um marco na trajetória intelectual da população negra, que é o genocídio negro brasileiro. É um tema tão atual nos dias de hoje, quando a nossa juventude está morrendo tanto, mas lá em 78 Abdias já lançava esse livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro, que é muito importante, tem uma edição novinha aí, revisada e ampliada para você dar uma lida. Ele continua produzindo, a ditadura ali na década de 80 a gente sabe que vai se abrindo o processo de redemocratização e o processo de anistia, ele volta para o Brasil e vai participar ativamente da redemocratização brasileira, vira senador, propõe uma série de leis, né, muito ativo, inclusive leis hoje que a gente usufrui no nosso estado, como a lei das cotas raciais. Abdias de Nascimento já estava propondo na década de 80, a lei da transformação do dia 20 de novembro em feriado, a lei da celebração de heróis e heroínas negras na nossa escola, o ensino de educação africana e afro-brasileira na educação básica e diversas outras leis que ele propôs quando era senador, mas muito ativo no campo das artes, no campo da militância, no campo da política e no campo da cultura negra, né? Ele nos deixou bem velhinho, mas o seu legado, a sua história permeia cada canto desse país,
desse país negro que é o Brasil. E esse quadro, Perfil Azeviche, é só uma cerejinha, né? Uma cerejinha ou talvez uma jabuticaba para ficar mais parecido com os nossos personagens, para você poder mergulhar nesse universo que é a cultura, a história e o protagonismo negro no nosso Brasil. Fica essa dica. Muito bem, já estamos de volta com esse Azeviche especialíssimo que está tratando aí do Parque Pedra de Xangô, falando sobre esse elemento tão bonito que faz parte da nossa cultura e que precisa ser cada vez mais explorado. Aqui comigo, Maria Alice Pereira, que é pesquisadora, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo pela UFBA, que dedica a vida e seus estudos também à Pedra de Xangô. Maria Alice, a gente foi para um intervalo falando sobre a necessidade de projetos, principalmente para as escolas, né, para que crianças possam visitar, estar presente, ocupar esse lugar que é tão bonito e que tem tanto a oferecer. Atualmente, que tipo de atividades são realizadas lá? Olha, atualmente, uma vez no mês, é realizado o passeio cultural. E o que é esse passeio cultural? Esse passeio cultural é realizado pelo eco-roteiro, né, na pessoa do Robert Gomes, em parceria com a comunidade, com o povo de terreiro, com o trabalho que eu desenvolvo, Pedra de Xangô, com um grupo de capoeira, que é a capoeira remanescente. Como é que acontece? É muito interessante, é muito lindo, acontece sempre no último domingo do mês. Nós fazemos um passeio cultural, uma visita pedagógica ao Parque Pedra de Xangô, visitando os lugares sagrados. São 12 lugares sagrados, nós não conseguimos passear por todos eles, mas pelo menos 6 lugares sagrados nós visitamos, contando a história. Tudo começa na Pronaica, onde realmente nasceu o Parque em Rede. Foi ali na Pronaica que nós pusemos o mapa e chamamos a comunidade para discutir o que eram os lugares sagrados, e aí fomos cartografando. E um dos primeiros lugares sagrados é quem? Encruzilhada. Então, quem vai para o passeio, recebe logo Exu na frente, Encruzilhada. Porque a gente apresenta Exu e mostra a história de Exu, conta a história do orixá, certo? E tenta tirar desmistificar essa imagem demonizada. Né? Já começa por aí. Né? E é interessante que nós... todo esse passeio, inclusive nós fizemos um artigo recentemente, né, Afrofuturismo e Ancestralidade no Parque Pedra de Xangô, onde nós avaliamos o impacto das pessoas quando realizam esse passeio, né? Porque depois nós aplicamos o questionário. Então, as pessoas começam a partir daí. E aí nós vamos passando pela nascente, mostramos a Pedra dos Caboclos, o bambuzal, chegamos em um terreiro, que fica, o único terreiro que fica na Avenida Cis Valente. Mãe Sol nos recebe, né, fala da história dela no candomblé. Nós temos uma experiência gastronômica, né, e ela pede para que os ogãs façam alguns toques, e assim a gente vai mostrando não só a cultura do lugar, né, mas a questão ambiental, a nossa fragilidade em manter aquele lugar intacto, né? Tanto que é muito interessante que as pessoas que participam querem também colaborar com a preservação daquele lugar. Então é um passeio onde todos colaboram, interagem, conhecem a realidade, porque não é um turismo pelo turismo. A gente chega lá, mostra a cultura, mostra os aspectos positivos e mostra também os aspectos negativos e convida a todos
a vir ajudar a preservar esse espaço, né? Então, até chegar ao Parque Pedra de Xangô, onde as pessoas conhecem a pedra, esse monumento belíssimo, né? Conhece o parque, né? E depois tem uma outra vivência também, que é com um grupo de capoeira, que ensina aos visitantes a jogar capoeira, a sambar, né? Então, é uma verdadeira festa, né? É uma verdadeira festa. E te digo mais, eu ainda não vi nos parques um passeio que mescle tudo isso, história, cultura, dança, né? E no final, acaba com as pessoas plantando alguma árvore, alguma espécie e levando para sua casa uma muda, né? E mostrando a necessidade de estar cultivando, de estar cuidando do meio ambiente. Então, esse passeio eu convido a todos a participarem, sigam o Eco-Roteiro e a Pedra de Xangô, que no final do mês sempre nós estamos anunciando a data, que acontece sempre no último domingo. E para além disso, nós queremos que a comunidade seja autônoma, que a comunidade ela mesma seja protagonista da sua história, né? E nós fizemos agora recentemente uma parceria com a Equilibra, que todos os domingos a professora Renata Fonseca dá aula de inglês gratuito para a comunidade. Que coisa boa, hein? Olha, você que quer seguir aí o perfil, tá aqui aberto, viu? pedra.de.xangô. pedra.de.xangô. Essa página foi criada por Maria Alice, justamente onde ela posta todas as atividades que acontecem lá na Pedra, né? Divulga ali as ações. Tem, vocês acessando aí, a gente vai disponibilizar esse arroba aqui na nossa tela para que vocês a qualquer momento possam acessar e conhecer mais e ver as atividades que são realizadas ali. Agora, tem uma preocupação, Maria, geralmente quando a gente conversa sobre esse assunto, inclusive com pessoas que não conhecem a localidade, que ouvem muito falar, mas que nunca estiveram ali, em relação à segurança do local, né? Muita gente questiona que o parque é bonito, que está tudo lá organizado e que baixa a frequência, como você mesmo sinalizou. Você acha que é muito em razão dessa falta de uma segurança permanente no local? Como é que você acha que poderia melhorar? Com segurança permanente. Não existe segurança permanente, né? Nós temos a parceria com a Guarda Municipal. Todos esses passeios que nós fazemos, a Guarda Municipal acompanha, mas é muito pouco. É preciso ter câmara naquele local. Ainda não tem? Não existe. É preciso que tenha uma segurança, né, efetiva e permanente, porque sempre eu estou recebendo no meu direct. E como é que eu chego lá? É seguro? Entendeu? É preciso também que haja mobilidade. Nós estamos falando do primeiro parque no Brasil a ostentar o nome de um orixá. O primeiro parque que recebeu reis e rainhas, que recebeu o Alafim de Oió em 2014, né? E que recebe constantemente pesquisadores, pessoas do mundo inteiro. E nós não temos segurança. Então, não pode ser uma coisa porque Maria Alice aciona, vai acontecer e a Guarda está lá dando um apoio, não. Tem que ser uma coisa permanente, porque todos têm que ter o direito
o acesso à cultura, certo? E ter direito e acesso a essa cultura perpassa por mobilidade, segurança também. E a gente se questiona, né? Por que isso não foi pensado antes? Porque já foram registrados ali vários atos de vandalismo. Graças a Deus é a Xangô mesmo, os orixás, que parece que agora deu uma trégua, né? A questão da reformulação, da requalificação ali com o parque, né? Com a requalificação do entorno, talvez também tenha dado uma espantada mais nas pessoas que iam ali cometer esse tipo de ato. Mas a gente não pode esperar acontecer para que venha a se pensar, a se colocar essas câmeras de segurança, já que é um pedido antigo da comunidade ali da área, né? E tem que ter uma ação preventiva, certo? Lembro-me que em 2020, a comunidade de Terreiro, nós acionamos a Secretaria de Segurança Pública solicitando essas câmaras. Lembro-me também que o vereador Edivaldo Brito, professor Edivaldo Brito, me parece que também solicitou, através de um projeto, essas câmeras, né? E até hoje, nem o Estado, nem o município deu essa resposta. Estava a esperar o quê? Né? E lembrando, eu digo sempre, a questão do patrimônio cultural, essa competência é concorrente. Ou seja, não é só o município que tem que cuidar da Pedra de Xangô, não. O Estado tem que dizer quais as ações que eles estão a pensar para aquele local. Né? E a União Federal também, né? A União. Existe um processo de tombamento que tramita pelo IPHAN até hoje, desde 2005. Né? Então, se entende a gestão desse patrimônio com a união do município, do Estado e do poder público. Ou seja, cada um na sua esfera de competência vai fazer o que lhe cabe, o que lhe compete. Com certeza. E é isso que a gente espera, né? Que realmente aconteça, que os órgãos se mobilizem. A gente já vem conversando há um bom tempo, né, sobre as questões da Pedra de Xangô. Você sempre participa de diálogos, de rodas de conversa, de palestras, falando sobre essas mesmas questões, né? Só que a gente se conhece já vai aí por baixo uns 5 anos. Isso. Que a gente vem conversando sobre esse assunto. E os pedidos são sempre os mesmos, eles se repetem, né? As necessidades, as demandas são as mesmas. Que bom que já foi feito ali, a gente ressalta esse trabalho importante, né, de requalificação do parque, de seu entorno, mas não adianta fazer nada disso se não houver a questão da preocupação com a segurança, até mesmo dos frequentadores, que se sentem muitas vezes inibidos pelas notícias que a gente tem uma enxurrada todos os dias e que não vão se sentir confortáveis de sair de suas casas, sem saber exatamente o que vão encontrar lá, sabendo que não existe essa segurança permanente. Enfim, é uma demanda antiga que precisa ser solucionada. Mas vamos falar um pouco para frente, vamos esperar que os responsáveis ouçam e atendam essa demanda finalmente. Mas vamos falar dos seus trabalhos, né, das suas pesquisas, você sempre escrevendo muitos livros e materiais para falar sobre a Pedra de Xangô. Falar primeiro sobre o livro, né, que foi, enfim, o primeiro resultado, sua primeira grande obra sobre a Pedra de Xangô e também sobre os outros, que eu sei que você tem publicações para o público infanto-juvenil, então fala um pouco desses trabalhos. Então, a dissertação virou um livro que foi publicado pela Fundação Gregório de Matos em 2019 e que está com a edição esgotada, né? Foi uma tiragem de 1.000 exemplares. Né? Isso em 2019. E em 2021, preocupada em fazer chegar essa mensagem para o público infanto-juvenil, eu e o saudoso historiador, teólogo Walter Passos, nós publicamos 2 livros, que é o Pedra de Xangô, Patrimônio Cultural, e Pedra de Xangô, Pedra de Zaze, Xangô e Sobô, né? Que é para esse público,
né, que começa a conhecer o parque, né, numa linguagem mais acessível, Sim, né, mais direta, né? mais direta. Para além disso, nós temos vários artigos, mais de 10 artigos publicados. Saiu uma agora na revista da SEI, né, que é um órgão do governo do estado, né, na revista Bahia Análise de Dados, né, onde nós falamos sobre todo esse trabalho no Parque Pedra de Xangô. Tem artigo publicado na revista Vírus, que é uma revista da arquitetura e urbanismo, que é publicado, né, veiculado em 60 países. Né? Então, é um trabalho vasto. Exato. Tem um resumo agora que vai sair no evento da Filosofia e do Direito, né, da Universidade do Rio Grande do Sul. Né? Então, tem vários artigos. Né? Para mim, um dos mais importantes é esse da revista Vírus, porque atinge um grande público. Também um artigo publicado num periódico da Universidade da Pensilvânia. Uau! Né? E que reúne pesquisadores, militantes do Brasil que trabalha com racismo religioso, e neste livro tem artigo do professor Ivani, do Rio de Janeiro, do professor Wilson Caetano. Oh, que maravilha. Né? Então, Pedra de Xangô todo mundo. E que bom, e que bom. Agora, a gente já está no finalzinho do programa. Esses livros, esses exemplares, quem quiser adquirir, quem quiser, por exemplo, representantes de escolas, diretores, que ainda não tem esses exemplares, por exemplo, em suas bibliotecas, como é que eles podem adquirir? É possível de alguma forma ainda? Sim, deixa eu abrir aqui, porque eu esqueci agora o nome da editora, né? Vocês podem... Atrás, não tem? Não, atrás? Não, aqui é a coleção Ouricinho. A coleção Ouricinho. Podem entrar em contato via direct para o perfil do Instagram. Pedra.de.xangô. Pronto, fica mais fácil. Fica mais fácil. Você mesma acessa, você mesma responde. Eu que administro. Perfeito. Eu que administro. Então é isso, maravilha. Maria Alice, que bom que você está engajada, como sempre, nessa luta. Né, que Xangô mesmo está lhe dando forças para você continuar aí firme e forte nesse processo de defesa da Pedra de Xangô, né? Traga notícias sobre o seu doutorado, quando ele se efetivar. Sim, sim. Viu? E a gente está aqui junto para somar e, enfim, esperar que esses anseios, né, de ver o local mais visitado, de termos mais segurança lá no Parque Pedra de Xangô, eles se tornem realidade. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E manda seu recado final aí. Eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui, né, levando para o público, para a sociedade, esse tema tão caro, tão importante para todos nós, que é o Parque Pedra de Xangô, que é um centro de convergência, né, de vários interesses, né, principalmente do povo de Axé, mas eu digo sempre que a Pedra de Xangô é esse elo, né, essa rede indissociável de geologia, mata, orixás, pessoas, e que no mundo em que vivemos, onde o meio ambiente cada dia mais está sendo degradado, né? Nós estamos perdendo nossos espaços verdes. Eu quero conclamar a todos que estão nos assistindo que venham para essa luta, que preservem, que ajudem a preservar não só o Parque Pedra de Xangô, mas todos os parques da nossa cidade. Muito obrigada.
Maravilha, é isso, minha gente. A gente vai encerrar o programa de hoje por aqui. Lembrando que toda segunda-feira, 13h, tem programa inédito pra você aqui na sua TV Câmara. E dá uma acessada lá no nosso canal do YouTube. Procura lá TV e Rádio Câmara de Salvador, que você tem uma playlist com todos os programas que a gente já fez até aqui, tá bom? Um abraço pra vocês e até a próxima.